A paraxá dessa semana que a gente vai ver é a paraxá Re. E essa paraxá, o Midrash já começa dizendo que ela é uma paraxá muito extensa, se ela for. O Midrash começa a falar que é muito extensa se você for explicar ela etapa por etapa, porque só nessa paraxá você tem mais de 50 mitzvot, né? Então o Midrash fala, se o Midrash fosse parar para poder explicar cada mitzvot, essa paraxá já seria gigante, né? Porque só nela já está contido mais de 50 mitzvot. E ela se inicia com o seguinte pedido que Hashem faz para Moisés e que Moisés fala com aquela geração, né? Então, Moisés, ele já sabia que ele não iria entrar na terra de Canaã, na terra de Israel. Então ele começa a conversar com aquela geração e falar para aquela geração que quando eles chegassem na Terra, aquela terra estaria repleta de idolatria. Então estaria repleta de imagens, de árvores que eles adoravam, dentre outras coisas, né? Objetos de idolatria, né? E Moisés falou para que todos destruíssem, para que eles procurassem e destruíssem todos os itens de idolatria dentro do povo de Israel, dentro da terra de Israel, né? Quando eles chegassem lá. E aí o Midrash fala, bom, por que na verdade o Moisés fala o porquê, né? Que seria, no caso, para eles não caírem na idolatria, para eles não se aproximarem da idolatria, o Criador pede para eles justamente destruírem e afastarem toda imagem, todo objeto ligado à idolatria dentro da terra de Canaã. Então, dito isso, o Midrash entra com a seguinte história, para a gente conseguir enxergar melhor o que esse pedido de Moisés está querendo dizer, né? Então ele fala o seguinte, que certa vez um homem, ele um judeu, ele comprou uma casa do lado da Yeshivá, do lado da escola, né? Ele estava muito feliz, ele morava muito longe da Yeshivá, e ele queria morar do lado da Yeshivá o mais rápido possível, né? Poxa, eu vou morar do lado da Yeshivá, vou ter conhecimento, vou conseguir me conectar melhor com o Criador, porque lá eu vou estudar bastante sobre o Criador. E aí ele fica super nervoso para poder entrar na casa dele nova e morar do lado, porém a casa estava um pouco velha, um pouco não, bastante velha, e ele teve que chamar um pedreiro para poder fazer a obra nessa casa, né, para ele poder morar. E daí o pedreiro vai, começa a analisar a casa e tal, e ele fala, e ele querendo apressar o pedreiro, né, para morar o quanto antes do lado da Yeshiva, ele fala: bom, senhor pedreiro, daqui a uma semana essa obra vai estar pronta? E o pedreiro fala: olha, é o seguinte, essa casa ela tem um grande problema. Por quê? Ela não só está debilitada, né, na parte da estrutura externa, quanto na parte da estrutura interna. Daqui a uma semana eu consigo mexer em toda a estrutura externa. Então eu consigo ajeitar a parede, eu consigo pintar, consigo lixar, fazer tudo bonitinho para você. Porém, por dentro, sua casa vai ficar feia, porque nessa casa os fios estão desencapados, você tem vazamento de água, porque os canos são antigos. Então vai demorar um maior tempo para você poder entrar, mas quando você entrar, a casa vai estar em perfeito estado. E o Midrash fala que o exemplo que Moisés estava querendo dar, o que Moisés estava querendo falar para o povo era justamente isso. Não adiantava nada eles receberem a terra de Israel, que é linda, bonita, né? Era ótima para plantar, é ótima para plantar, se eles não se livrassem da idolatria. Assim como a casa estava com encanamento velho, com fiamento velho. Então, a própria casa ia se destruir de dentro para fora. E o Midrash fala a mesma coisa. Se o povo de Israel não acabasse com a idolatria, não tirasse a idolatria da terra, eles iriam se destruir de dentro para fora. Bom, continuando, né? Moisés começa a falar várias outras coisas para aquela geração nova e ele fala dos sacrifícios, né? Antigamente, os sacrifícios, antes de Moisés, seu Wellington, tem como você só colocar no mudo, que eu estou escutando minha voz voltando? Acho que está retornando um pouquinho.
Tá, obrigado. Então, e o Midrash continua, né? Moisés fala para aquela geração que eles não poderiam mais fazer sacrifícios, construir os seus próprios templos, né? Porque antes de Moisés, a gente também consegue ver com os patriarcas que eles levantam altares e sacrificam em nome do Criador. Então Moisés falou que isso não pode mais. O povo de Israel eles teriam que ter um templo e os sacrifícios se centralizariam no templo. Logo depois, ainda continuando sobre ligado aos sacrifícios e entre essas outras coisas, Moisés fala para o povo que eles não poderiam ingerir sangue, então de jeito nenhum você poderia beber sangue, né? Então comer uma carne que tenha sangue ou algo do tipo. O Midrash relata que isso era muito normal na época. Então, naquela época, eles tinham, os outros povos, né, tinham o costume de beber sangue, né, de comer. Hoje em dia, muitas pessoas também têm essa mania de comer carne sangrando, de comer até mesmo praticamente crua, né, cheia de sangue. Então, o Midrash fala que o Criador proíbe isso, né, proíbe de ingerir sangue, né. E aí daí fica uma pergunta, né, que o Midrash fala. Por que que o Criador, a gente vai ver algumas outras mitzvot também, assim como essa de não ingerir sangue, porque o Criador proibiu de que o povo de Israel ingerisse sangue, né? E o Midrash fala, simplesmente pelo fato do Criador falar para você não ingerir, ou não ir para aquele caminho, ou não fazer aquilo, ou não comer aquele alimento, isso já é o suficiente para que a pessoa não faça. Porque o Criador, ele que nos criou, né? Então, quer saber, alguém conhece mais a gente do que o nosso próprio Criador, né? Aí o Midrash continua. O Midrash começa a falar então da lei do abate, né? Então, como se a pessoa quiser comer carne, ela não pode ingerir sangue. E como que deveria ocorrer o abate? Então, o abate ele seria feito pelo Shorret. Shorret, ele era um judeu, né? Onde ele tinha um estudo específico para fazer o abate do animal. Então, esse abate, o Criador falou como ele deveria ser feito, e não só isso, é um abate, segundo o Midrash, né, que o animal praticamente não sente dor ao ser abatido, né? Então, a preocupação do Criador, ao falar dessa forma de abate do animal, é justamente para que o animal não tivesse sofrimento. Então, o chorrete, quem deveria preparar, então, a carne, né, ele deveria fazer esse corte, essa incisão de uma forma correta para que o animal não sofresse, né, ao morrer. E, ao mesmo tempo, o sangue do animal, né, a parte no pescoço, né, o sangue do animal também teria que ser totalmente retirado, né, pelo fato de não comer sangue, como o Criador proibiu, né, para o povo judeu, né? Depois, Moisés fala de de assuntos diversos, né, nessa paraxá, e ele ensina como identificar um falso profeta na paraxá Ri. E ele fala o seguinte: primeiro, como identificar um falso profeta, né? Ele fala, primeiro caso, né? O falso profeta ele é identificado como aquele que diz que fala com ídolo. Então, se tem uma pessoa que fala com ídolo, que fala com uma estátua, diz que fala com a estátua, que diz que fala com imagem, com isso, com aquilo, com a árvore, o Midrash diz que ele é um falso profeta. Ok? Logo depois, ele dá um segundo exemplo de falso profeta, né? Então, esse outro falso profeta que o Midrash fala, outra forma que ele poderia se apresentar, seria quando qualquer pessoa, né, que diz: vamos abandonar essa lei da Torá e a partir de hoje essa lei não está valendo, tem uma outra lei. Então, se qualquer pessoa ou suposto profeta fala para abandonar qualquer lei da Torá, porque aquela lei mudou, aquela lei não serve, então é, ele é eleito então um falso profeta. E o Moisés continua falando com aquela geração. Vocês não devem acreditar, mesmo se ele fizer milagres, vocês não devem acreditar nele. Mesmo se ele fizer previsões do futuro, vocês não devem acreditar nele, as previsões acontecerem.
E mesmo se ele fizer o sol parar, Moisés fala, em nenhum caso, nenhuma hipótese, você deve acreditar em um profeta se esse profeta vai contra a Torá. Por mais que ele pareça ter poderes extraordinários, por mais que ele pareça ser, sei lá, um super ser humano, se ele se ele anular ou falar mal de qualquer lei da Torá, então esse profeta ele deve ser abandonado. Ele é um falso profeta, né? O Midrash diz isso. E reforça, né, que a religião judaica ela não se baseia em milagre, né? Ela não é feita em milagre. Ela é feita, a religião judaica acredita no Criador, né? Acredita na Torá. Então, se você acredita no Criador e na Torá, você não deve seguir nenhum ser humano, nenhum homem, né? Então, o judaísmo ele não é feito de milagres, né? A base da crença dele não é feita através de milagres, e sim através das leis da Torá. E por último, Moisés fala de um dos piores castigos que o Criador pode dar para um ser humano. E a gente pode pensar, nossa, bom, o pior castigo que alguém pode dar para um ser humano é, sei lá, se ele cometer um assassinato, né? E o Midrash diz que não. Uma das piores coisas que a pessoa pode fazer, uma das piores transgressões, é justamente a transgressão de fazer uma pessoa abandonar o Criador. Então, se tem certa pessoa que fala com determinada colega, né, e afasta aquele colega do Criador, faz aquela pessoa se desconectar com o Criador, Moisés fala para aquela geração que essa pessoa está cometendo um erro muito, muito, muito grave. E Moisés fala o seguinte: esse erro é tão grave, que ele pode levar à condenação daquela pessoa à morte espiritual. Então, para quem não sabe, né, a morte espiritual então seria o Criador apagar sua consciência, que é o que é você, né? É sua consciência, sua identidade, né? Que é 1000 vezes pior do que a morte física, né? Porque a morte física, seu espírito ainda continua com a sua consciência. Porém, a morte espiritual, o Criador apaga a sua consciência e logo você deixa de existir, né? Bom, então Moisés termina falando sobre essa etapa, né, do Midrash, que é justamente sobre os falsos profetas e o castigo que um falso profeta pode ter ao levar as pessoas a desacreditarem no Criador. Bom, logo depois, Moisés começa a falar novamente sobre alimentação. Então, aqui o Moisés começa a falar da alimentação kasher. Então, começa a falar dos tipos de animais que podem ser comidos, né? Que podem ser abatidos e próprios para o consumo, né? Então, ele fala que os animais que são próprios para o consumo, né? Os animais kasher, eles devem ruminar, ou seja, são aqueles animais que comem, por exemplo, a vaca, ela come, regurgita, né? Vomita aquele alimento, depois come de novo, regurgita, e tem que ter as patas fendidas. Então, só pode ser o animal só é kasher quando ele tem esses dois pré-requisitos, quando ele rumina e quando ele tem patas fendidas, né? E pelo incrível que pareça, os animais que a Torá descreve que são esses animais, realmente são esses animais que você observa na natureza. Não existe mais nenhum outro animal que tenha pata fendida e que rumine, a não ser aqueles que são ditos na Torá, né? Ver como o Criador é. Bom, e logo depois fica a seguinte pergunta que o Midrash faz. Poxa, então quer dizer, se eu não comer um alimento kasher, isso vai me prejudicar fisicamente? Tipo, eu vou ficar doente? Eu vou, sei lá, ter uma vida mais curta? E o Midrash fala que a maioria dos sábios, a grande maioria esmagadora dos sábios, dizem que não. Não vai te alterar fisicamente. Não vai fazer nada com você fisicamente com alimentação não kasher. Porém, ela pode te atrapalhar na elevação espiritual. O Midrash fala que quando a pessoa começa a ingerir sangue, começa a ingerir alimento, a carne não kasher, começa a ter uma alimentação não kasher, o que acontece? Ele começa
a ter algumas interferências na conexão com o Criador. Mas é algo tão pequeno que vai acontecendo tão aos poucos que o ser humano não vai percebendo. O Midrash dá o exemplo de um barulho, por exemplo. Você está no. Imagina que você é segurança e você trabalha numa festa. Tá lá sei lá, na balada. Só que você trabalha, você é segurança, você fica atrás da caixa de som. Beleza, vai passar o primeiro dia e você vai ficar com o ouvido um pouco doendo. Você pode ficar, sei lá, com o ouvido doendo um dia, outro com zumbido. Mas depois de alguns anos, o que vai acontecer com você? Você vai perder a sua audição. E o Midrash fala que é a mesma coisa quando a pessoa não faz a alimentação da forma correta. Então, a pessoa, aos poucos, ela vai bloqueando o canal dela com o Criador. Por isso que o Criador pede para o povo judeu, né, comer os alimentos kasher. Tá. E daí a gente... Tá, ok. A gente já entendeu essa parte espiritual, né? Não, mas mesmo assim ainda pode ficar aquela ideia na pessoa. Bom, mas por que comer kasher? Mas por que comer alimentação kasher? Por quê? Porque ainda não estou entendendo, isso ainda não foi suficiente. E aí o Midrash traz a seguinte história. Falou que em determinado século a luz elétrica começou a ser espalhada, né, no mundo inteiro. E um homem que vivia no interior, ele decidiu ir para a cidade, né? Ele tinha parentes na cidade e chegando na cidade, ele viu a energia elétrica, né? Então ele ficou maravilhado com a energia elétrica, falou: "Nossa, caraca, que bonito isso!" E daí ele chegou pro amigo dele, né, da cidade, e falou: "Olha só, como que você tem essa luz aí?" "Ah, então, eu aperto esse botão aqui, que é um interruptor, e..." Não, minto, ele falou: "Então, eu tenho uma lâmpada. A lâmpada vai gerar luz." E o homem do interior ficou todo feliz, comprou uma lâmpada, foi para a casa dele, colocou a lâmpada no teto. E quem disse que a lâmpada acendia? Falou: "Poxa, mas o cara da cidade falou que era só... Um amigo da cidade falou que era só comprar a lâmpada." E ele voltou para a cidade. Voltando na cidade, o homem falou: "Não, pô, mas não é só a lâmpada, você precisa do fio." E ele foi, comprou o fio, instalou o fio na lâmpada e tal. Cadê a luz? A luz não chegava. E ele voltou para a cidade de novo e falou: "Bom, olha só, ainda não tem luz aqui." "Não, mas você precisa de um interruptor." E ele foi, comprou o interruptor, só que colocou a lâmpada, o fio, o interruptor e nada de ligar. Falou: "Poxa, mas ainda não está ligando." E ele voltou para a cidade uma última vez e falou: "Olha, já comprei tudo, já comprei a lâmpada, já comprei o fio, já comprei o interruptor, já instalei tudo, só que não acende luz na minha casa." E ele falou: "Mas é lógico. Primeiro, você precisa de um engenheiro, de um grupo de engenheiros para poder fazer a hidrelétrica, puxar a fiação da hidrelétrica para sua casa para você poder receber a luz. Então, só assim você vai conseguir receber a luz, né?" E o Midrash fala o seguinte: quem são esses engenheiros? Quem é esse engenheiro que consegue trazer a luz para a nossa vida? É o Criador. Então, só o Criador sabe a forma correta de como a gente captar a luz da melhor forma. E onde que isso está descrito? Na Torá. A Torá é o manual. A Torá é o manual da hidrelétrica. E o Criador é o engenheiro que traz a luz para as pessoas. Entendeu? Então, o Midrash resume, então, essa parte da alimentação kasher e dessa mitzvot justamente com essa historinha, né? Passando, então, os animais kasher, falando sobre as leis de kashrut, o Midrash começa a falar, então, são vários assuntos, né? São várias mitzvot diferentes. Ele começa a falar, então, do maser, né? Da doação, né? No maser rishon. Então, ele fala maser rishon, que seria, então, no caso, o primeiro maser. Então, em Israel, o povo judeu, eles tinham algumas obrigações, né? A primeira obrigação que você tinha, de todas: eu só tenho um pouco dinheiro para dar. Então, para onde eu tenho que direcionar esse primeiro dinheiro? Esse primeiro dinheiro deve ser direcionado para os levitas. Por quê? Naquela época. Porque os levitas, eles eram os professores de Torá. Eles eram os responsáveis por ensinar a Torá para aquele povo.
Então, se você tivesse, só consigo fazer uma doação, então essa doação tem que ser feita para os levitas, porque eles que alimentam espiritualmente o povo. Então, Moisés fala que a primeira doação deveria ser feita para os levitas. Então, primeiro, a alimentação espiritual, né? Que já que eles eram responsáveis por ensinar a Torá para o povo inteiro, então deveria ser doado, e eles só se ocupavam com isso, né? Só se ocupavam com ensinar a Torá e se conectar com o Criador. Então, eles deveriam receber essa doação. O segundo, o Midrash fala, e aí o segundo dízimo, esse dízimo deveria ser direcionado às pessoas pobres, né? Então, logo depois que você fizesse a doação para os levitas, a sua segunda doação, que também era obrigatória, era para as pessoas pobres, né? Então, Moisés fala justamente isso para aquela geração. Vocês são obrigados a fazer a doação e vocês devem pegar esse dinheiro, primeiro doar para o levita, depois doar para os seus irmãos que são mais pobres, né? Depois, Moisés, ainda entrando agora, a gente vai entrar no assunto de tzedakah e dinheiro, né? Moisés começa a falar dos anos sabáticos, né? Os anos sabáticos, para quem não sabe, eram em 7 anos você tinha 6 anos e o sétimo ano era o ano sabático, né? Então esse ano sabático era o ano de descanso. Então quem trabalhava, o trabalhador rural, deveria deixar sua terra descansar durante um ano, para no outro ano ele voltar a trabalhar. Teve uma outra paraxá que a gente focou bastante nessa mitzvot, né? E Moisés fala o seguinte, que quando se chega no sétimo ano, no ano sabático, independente de quanto a pessoa esteja te devendo de dinheiro, você deve abonar aquela dívida, independente se for pouco ou muito. Moisés fala, chegou no ano sabático, todas as dívidas daquela pessoa com a outra, elas são sanadas. Então, ninguém estaria mais devendo nada para ninguém. E Moisés reforça, não é por isso, não é por essa mitzvot que vocês devem deixar de emprestar dinheiro para os seus irmãos. Vocês devem emprestar dinheiro para os seus irmãos. E outro, se aparecer para você um amigo seu, um irmão seu, que esteja necessitado por comida e esteja pedindo dinheiro para você, pode ser o dia anterior ao dia do ano sabático. Você deve emprestar aquela quantia para aquela pessoa, porque aquela pessoa tem o direito de se alimentar, independente dela ser no outro dia seu ano sabático e ela não te dever mais nada, né? Então Moisés fala isso para aquela geração, né? Logo depois de falar sobre o dinheiro, ele entra então na tzedakah, né? E Moisés fala a seguinte frase no Midrash, né? Muito importante, né? Se todo o povo judeu guardar as mitzvot de Hashem, não haverão pobre entre vocês. Então Moisés fala para aquela geração que se somente o povo judeu, se eles fizerem tzedakah, todos eles... Só um momentinho. Desculpa, rapidinho, foi abrir ali a porta. Então, voltando. Então, Moisés fala que se todo o povo judeu fizer tzedakah, já é o bastante para que não exista mais pobre entre as pessoas, para erradicar a pobreza no mundo, né? Imagina se nós Benenuas fizessem isso, né? Os não-judeus. Seria melhor ainda. Então, a Torá continua. Moisés fala para aquela geração, né? Abra sua mão e seja generoso e caloroso com seus irmãos. Moisés fala para aquela geração. Ou seja, quando você fizer tzedakah, você não deve doar, toma esse dinheiro aí, como obrigação. Você deve, quando você doar, se fizer a sua tzedakah, você deve ser caloroso e generoso com as pessoas ao qual você está doando. Então, além de doar, você tem que ser generoso e caloroso com ela. Disse Moisés para aquela geração. E algumas histórias que
nos reforçam essa importância da Tzedakah, o Midrash separa várias delas, né? Uma delas é a seguinte. Bom, que certa vez um filósofo, né, ele chegou para o Rabino Gamliel, Rabi Gamliel, e falou: Rabino, olha só, eu sei que a filosofia de vocês têm a mania de doar dinheiro, né, de fazer tzedakah, fazer doações, mas como que eu vou fazer uma doação todo mês se eu não sei se mês que vem vai faltar alguma coisa para mim? Entende? Sabe, todo mês eu tenho que fazer uma doação e eu não sei se daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos eu vou ficar falido e esse dinheiro iria me fazer falta. O Rabino falou: entendi sua pergunta. O Rabino falou o seguinte: bom, e se você tivesse que emprestar o dinheiro todo mês para uma pessoa muito rica e essa pessoa falasse: olha só, não, minto, ele falou, e se você fizesse tzedakah para as pessoas pobres e um homem muito rico falasse: olha, se você ficar sem dinheiro, eu vou te devolver todo o dinheiro. Aí o filósofo falou: bom, vendo assim, né, acho que eu doaria. Aí ele falou: ok. E se fosse um governo, um imperador falasse para você: olha, doe dinheiro aos pobres, que se seu dinheiro faltar, eu vou te dar muitas riquezas. Ele: se fosse um imperador, com certeza, né? Eu doaria todo o dinheiro que eu tinha para poder receber mais do imperador. E se o Criador do universo falasse para você: olha só, doa para os seus irmãos mais pobres que eu vou lhe devolver de volta. E aí, o Rabino já disse tudo, né? Bom, se com um homem rico a pessoa já fica confortável, com o imperador mais ainda, imagina com o Senhor do universo. Que garantias você tem? Você tem toda a garantia possível. Então, o Midrash continua, né? E faz o seguinte destaque que está contido na Torá, né? A Torá fala o seguinte: aquele que dá ao pobre com benevolência, empresta a Deus, que retribuirá tudo o que lhe é devido. Ou seja, a Torá fala que aquela pessoa que ajuda as pessoas mais necessitadas, os mais pobres, ele vai receber tudo. O Criador está dizendo que ele vai receber recompensas por isso, né? Então, se o Criador quer um fiador melhor do que o Criador, não existe. Aquele fiador que nunca vai te deixar na mão. E Midrash traz outra história, várias histórias muito bonitas, e ele fala o seguinte: certa vez um rabino, na época do Talmud, o nome dele era Rabino Tarfon, ele era aluno do Rabi Akiva. Certa vez esse Rabino Tarfon, ele tinha muito dinheiro, ele era extremamente rico, e ele não sabia mais onde investir dinheiro. Ele doava pouco proporcional à quantidade que ele ganhava. Então ele ganhava muito, mas ele não doava proporcionalmente com a riqueza que ele tinha. E ele investia muito dinheiro, investiu o seu dinheiro, e certa vez ele conversando com o Rabi Akiva, que era o seu mestre, né? Ele falou: Rabi Akiva, mestre, você sabe alguma ideia de doação que eu posso fazer? Doação não, investimento que eu possa fazer, que eu estou querendo multiplicar mais o meu dinheiro. O Rabi Akiva: eu sei, um investimento muito bom. Então, o Rabi Akiva falou: pode me dar 400 peças de ouro que eu vou te ajudar no investimento. E daí, o Rabino vai e dá essas 400 moedas de ouro para o Rabi Akiva. O Rabi Akiva pega essa quantidade de ouro e doa para as pessoas pobres, né? Todo esse ouro ele pega e doa para as pessoas pobres. E aí, poucos meses se passam e o Rabino Tarfon está muito feliz e fala: mestre, olha, minha riqueza aumentou demais. Eu estou muito rico. Os meus negócios estão melhorando cada vez mais. O que o senhor fez com aquele dinheiro que eu te dei para você investir? Ele falou: então, aquele dinheiro que você me deu, eu doei aos pobres. Sabe por quê? Ele fala: aquele que distribui aos pobres, sua virtude e retidão perdurarão para sempre. Como fala no Salmo 122, no versículo 9, né? Então, o Rabi Akiva fala isso para o seu aluno, e o seu aluno fica muito feliz, né? Ele percebe que
sua riqueza aumentou justamente porque o Rabi Akiva pegou o seu dinheiro e espalhou o seu dinheiro para as pessoas mais necessitadas, né? Deu o seu dinheiro para as pessoas mais necessitadas. E ele, como o Criador fala, o Criador retribuiu essa doação, dando mais riqueza para o Rabino Tarfon. E o Moisés fala o seguinte para aquela geração, né? Quando você doa tzedakah para uma pessoa, você está investindo na sua morada espiritual. Então, você está investindo na sua alma. Então, a tzedakah, ao mesmo tempo, o Moisés e a Torá falam isso, ao mesmo tempo, a tzedakah é uma mitzvot que ela beneficia tanto a pessoa que você está ajudando, quanto a você. Então, você também é bastante ajudado quando você faz tzedakah, porque você recebe um investimento espiritual em você. Então você consegue se elevar mais, você consegue se conectar mais com o Criador, justamente pelo fato de fazer tzedakah. E, para finalizar, então, o Midrash, né, com a última historinha dele, ele fala o seguinte, né, que certa vez tinham 2 carneirinhos na beira de um rio, estava chovendo muito, a correnteza estava muito forte, e tinham 2 carneiros, né? E esses 2 carneiros falaram, como que a gente vai fazer? A gente tem que chegar do outro lado, então nós temos que atravessar o rio. E daí, os dois carneiros decidem atravessar, então, o rio. Porém, ao passar pelo rio, né, a correnteza estava muito forte, um desses carneiros estava totalmente tosado. Ele pegou a sua pele, sua lã, e doou para aqueles animais que estavam precisando. O outro não, o outro continuou com sua lã no corpo, porém, quando eles foram atravessar o rio, o que acontece? Aquele que estava sem a lã, a água molhou ele e ele conseguiu atravessar, porém, o que estava com o corpo cheio de lã, a lã absorveu a água, o corpo dele ficou mais pesado e a água do rio carregou o seu corpo e ele morreu afogado. Então, moral da história, para a gente passar para o outro lado, é necessário que a gente tire um pouco da nossa carga e doe para os outros. E com isso, é terminado a Parashá dessa semana, que está contida no Midrash. Bom, e como sempre, eu gosto de trazer um pouquinho da minha visão, né, sobre a Parashá. Bom, e nessa Parashá, eu fiz alguns pontos, né, que a gente consegue analisar nela. Eu analisei ela de uma forma global, né? Então a gente viu que no início da Parashá, o que a Parashá fala? A Parashá fala que o Midrash fala que só nessa Parashá você tem contido aí mais de 50 mitzvot, né? Mais de 50 mandamentos que o Criador deu para o povo judeu. Só nessa Parashá. E daí surge a seguinte pergunta: nossa, só nessa Parashá, 50, mais de 50. Bom, por que o Criador desculpa, por que o Criador pediu tantas mitzvot? Por que o Criador cobrou tanto, sabe? Principalmente do povo judeu, que tem a obrigação, né, de realizar onde se tem 613 mitzvot, né? Por que tanta mitzvot? Por que tanto mandamento? Tanta coisa que deve fazer, tanta coisa que não deve fazer? Sim, não, mandamento positivo, mandamento negativo, né? Por quê? Bom, não só essas 50 mitzvot, mas todas as mitzvot que o Criador deu, tanto para o povo Bnei Noah, tanto para o povo judeu, tanto para todas as pessoas, né? Que ele deu os mandamentos para todo ser humano, né? O objetivo das mitzvot é justamente ajudar a gente a trazer a luz para o mundo de Asiá. Então, o objetivo, a cada mitzvot que a gente está fazendo, a cada vez que a gente aprende, a gente se especializa mais na mitzvot, a gente se especializa mais, vai estudando, vai se conectando mais com o Criador. O que a gente está fazendo? O objetivo do Criador, que é justamente trazer a luz trazer a luz para o mundo de Asiá, né? Que assim como fala no Tanar, né, que um dia, né, na era de Mashiach, né, o conhecimento de Deus vai se encher na terra como as águas enchem o mar, né? Então não vai exigir mais nenhum professor, mais nenhuma pessoa ensina a Torá a ninguém. Por quê? Porque a gente vai conseguir trazer toda a luz
dos mundos superiores para o mundo inferior, para o nosso mundo, para o mundo de Asiá, que é o mundo que vive em escuridão, né? Mas, para isso, né, para que a gente consiga trazer a luz do Criador que está nos mundos superiores, nós precisamos fazer o Tzimtzum, ou seja, o movimento de contração da criação. Quando o, o grande rabino Isaac Luria falou do Tzimtzum, o Tzimtzum não ocorreu só na criação do mundo, o Tzimtzum também ocorre agora, a criação ocorre agora. Então, quando eu disse para vocês agora no ponto anterior que o objetivo de cada mitzvot é trazer a luz para o mundo de Asiá, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o nosso nível espiritual, ele não é estático, ele é dinâmico, ou seja, ele está para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, subindo e descendo toda hora. Por que subindo e descendo toda hora? Porque nós precisamos alcançar os mundos superiores, captar a luz do Criador, descer, trazer um pouquinho dessa luz do Criador para o mundo de Asiá, que é o mundo onde vive nas trevas, e dessa forma esse mundo ficar cada vez mais iluminado. Então, trazer mais luz para esse mundo cada vez mais. Então, se engana aquele que pensa que o nível espiritual é estático, porque cada pessoa tem algo a melhorar dentro dela, e cada coisa que ela melhora dentro dela, ela está trazendo mais luz para ela e mais luz para o mundo. Então, é normal essa mudança de luz e trevas. Então, quando a gente vai para o mundo superior, a gente capta a luz. Quando a gente consegue, a gente traz a luz para o nosso mundo físico e dessa forma a gente vai dissipando as trevas que nós mesmos criamos, né? Com a queda do nosso nível espiritual. Então, o que eu tenho para falar nessa paraxá, para poder finalizar na minha conclusão, é justamente o objetivo das mitzvot. Então, o objetivo das mitzvot é justamente captar a luz do Criador e trazer essa luz para o mundo de Asiá. E com isso eu finalizo a paraxá dessa semana.